Olá, internautas de todo o Brasil, boa noite. Estamos ao vivo pela Clique TV, no programa TV Call Center. Eu sou Kenji Sakamoto e, como todas as terças-feiras, nós procuramos trazer o melhor em informações do setor de teleserviços para vocês. O nosso módulo de hoje será sobre empresa integradora, né, e que nós vamos conversar um pouco sobre a tecnologia que é utilizada então nos grandes call centers. Tá? Nós convidamos então dois grandes profissionais da área, né, que são da empresa Telesul, são sócios da Telesul. Então eu dou as boas-vindas para o Roberto Campos e para o Reinaldo Delgado. Boa noite, Roberto. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Kenji. Agradecemos já o convite de forma antecipada. Acho que é muito importante a gente estar aqui essa noite. Tá bom, prazer aí em tê-los aí conosco, né? Internautas que quiserem participar, né, podem clicar aí em participe ao vivo, né, e fazer as perguntas que nós estaremos debatendo aqui nessa noite, tá? Eu queria dividir aqui, se vocês me permitem, a gente faz algumas perguntas para o Roberto, né, e depois nós faremos algumas perguntas para o Reinaldo, pode ser? Fique à vontade. Então tá bom. Roberto, é um prazer. Fala um pouco sobre a Telesul, né, e quanto tempo que ela tá no mercado. A Telesul, Kenji, completa agora, no início do ano que vem, 25 anos. Nossa, que interessante. 25 anos. Nós devemos atingir um faturamento esse ano da ordem um pouco superior a 25 milhões de reais. Estamos com 120 colaboradores. E tudo começou há quase 25 anos atrás, uma ideia na cabeça, dificuldade de uma empresa pequena de iniciar, mas já com uma grandeza de propósito, né, de ter na sua concepção uma empresa que fosse voltada para o cliente final, que fosse diferenciada, baseada em princípios, em qualidade, em foco nas necessidades do cliente. E a gente acabou optando há quase 25 anos atrás, em 1988, fizemos uma parceria com a Monitel, numa época que o mercado nem usava o termo call center, eram os DACs, né, os DACs, né, os distribuidores automáticos de chamada. Nós fizemos essa parceria com a Monitel, já vislumbrando o que poderia ser esse mercado de centrais de atendimento, e não só para atuar no mercado de centrais de atendimento, mas também no mercado corporativo. Então nós desenvolvemos uma boa parceria com a Monitel, um pouco mais de evolução. Nós vislumbramos um mercado bastante interessante, que foi o mercado de centrais telefônicas em condomínio. Isso deu um grande salto de crescimento para a empresa, porque vivíamos uma época, pra você ter ideia, na época, acho que você trabalhou na Telesp, a gente conhece há tanto tempo, exatamente, né? Tínhamos lá uma média de 8 telefones para cada 100 habitantes. Eu vivia essa época, né? Exatamente. Hoje nós temos mais telefone do que gente nesse país, né? Ou seja, o número de celulares celular, exatamente. Já até mais do que os bebês, mais do que o pessoal idoso que não usa, né? Exatamente. Mas aquela fase foi importante para a empresa, porque deu um processo de aceleração de crescimento grande, né? A empresa teve assim, um primeiro contato com uma certa escala em termos de serviços, e isso fez com que a gente organizasse os processos, fizesse toda uma estruturação da área de serviço, e a gente acabou virando uma mini operadora na época. E toda essa expertise em serviços, quando veio a privatização, que esse mercado de centrais telefônicas acabou, mas surgiu o mercado de contact center propriamente dito, né? Foi aí que começaram a surgir as novas operadoras, a banda B do celular, e empresas de contact center foram criadas, a Contax, a Atento, que você conhece bem, né? Todo aquele monte de empresas. A Lucent resolveu se instalar aqui no Brasil, né? A Lucent, para quem não sabe, foi um spin-off, ela surgiu de dentro da AT&T, que era uma grande operadora. Perfeito. E nos fez um convite para que integrássemos no seu quadro de parceiros de serviços. Né? Exatamente. Até então éramos um parceiro de serviço. Chegamos a representar praticamente 50% de toda a operação de serviço da Avaya aqui, da Lucent, né? Que depois de um tempo, né, outro spin-off depois, outro spin-off, passou a se chamar Avaya. É uma empresa de 100 anos, né? É uma empresa jovem, mas que
que vem com um legado de 100 anos, aí começou lá nos idos de Grambel, há mais de 100 anos atrás. E aí nós tivemos uma oportunidade também de evoluir rápido esse processo e de se inserir nesse mundo de call center. Aí já a terminologia já se falava em call center, veio toda aquela expertise da Avaya, né? Antes Lucent, depois Avaya, toda aquela cultura do que era central de atendimento, todos aqueles softwares de gestão, de controle e tudo mais. Evoluindo um pouco mais o mercado, veio a convergência. E com a convergência, aquele mundo de voz, de dados que eram redes praticamente distintas, virou tudo uma coisa só. E aí a Telesul passou a moldar, né, a sua atuação mais com o perfil de integrador. E por isso é que hoje a gente se intitula integrador, porque realmente são vários meios que você integra. Bacana. Roberto, se você pudesse falar um pouquinho sobre a segmentação dos seus clientes, como que você falaria hoje? Então hoje, sim, falando um pouquinho antes de cliente, falando uma segmentação de produto. Né? Okay. Então, a Avaya hoje, que é tida como uma empresa muito focada no nicho de contact center, não tem só contact center. E a Avaya representa hoje praticamente um pouco mais de 50% do nosso negócio, 60% do nosso negócio. Se você olhar hoje contact center, vários tipos de empresas, né? Não são as grandes, são muito conhecidos os bancos, os operadores de cartão de crédito e também os grandes birôs de contact center são usuários de call center. Hoje qualquer empresa menor está muito preocupada em ter um call center para poder se estruturar e atender os seus clientes. Então hoje o nosso segmento é muito variado, né? Nós temos hoje empresas do segmento financeiro, do segmento de serviços, de indústria, isso no call center. E temos também uma divisão com foco no mercado corporativo para trabalhar soluções de comunicação unificada, né, em que a gente tem outras parcerias que não só a Avaya. A gente tem hoje no nosso portfólio parceria com a Polycom para soluções de vídeo, com a Aruba Networks, que hoje é a melhor solução que tem de Wi-Fi. Hoje existe uma demanda muito grande para a integração de sistemas de comunicação, com mobilidade, hoje o telefone celular ser uma espécie de um espelho do ramal dentro da empresa. Né? Então você tem hoje uma série de aplicações voltadas para o mercado corporativo. Mais recentemente firmamos uma parceria com uma empresa alemã chamada Comsat, que é um produto bastante interessante também, que permite a redução de custos significativa da conta do celular, da conta telefônica de números para celular. Hoje o celular tem uma representatividade grande dentro da conta telefônica, e esse produto nada mais é do que permitir que aquela ligação que as empresas antes faziam através de um telefone fixo, ligando para um celular, você passa a ligar de celular para celular. Ele é um gateway que permite que você trabalhe esse produto em rede, né? E ele tem lá uma inteligência, tem hardware, software associado que permita que você faça conexões de celular para celular. E celular de uma mesma operadora para o celular de uma mesma operadora, o que reduz significativamente a tarifa. Né? A possibilidade de você ligar esse equipamento em rede, de centralizar, por exemplo, a sua operação de call center, de descagem, por exemplo, com todas as suas aplicações em São Paulo, por exemplo, mas fazendo ligações para Recife. Partindo de uma rede, é possível você ter um equipamento principal em São Paulo, ter um gateway remoto lá em Recife, e aquela ligação que antes era uma ligação interurbana, você passa a fazer uma ligação local de celular para celular, né? O que era um VC3 se transforma num VC1 e liga de celular para celular em Recife, lá de Vivo para Vivo em Recife, de Oi para Oi em Recife. Então isso cai consideravelmente a tarifa. Bacana. Roberto, a gente vê que na história da Telesul, vocês têm recebido vários prêmios ao longo desses 25 anos de existência. Né? É verdade. Recentemente você recebeu algum? Tem um prêmio muito especial que a gente recebeu no final do ano passado. Recebemos esse prêmio na cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, que é um encontro anual dos parceiros Avaya. O que acontece? Existe uma divisão territorial, né, da qual a gente pertence, que é a Divisão Américas. E nós recebemos um prêmio como o principal canal de serviços da Avaya em toda a região Américas. Nossa, que é um feito muito grande, porque sem dúvida, já pelo quarto, quinto ano consecutivo nós fomos classificados como o principal canal Avaya aqui no Brasil. Então você receber uma condecoração, né, como o principal canal de serviço da Avaya
para toda a região América. Quando eu digo região América, é desde Montreal, no Canadá, Sim. até Buenos Aires, lá na Argentina, excluindo somente o território norte-americano, que é considerado como uma região muito grande, é considerado um território à parte. Então, e tem muita gente boa espalhada por toda essa região de Latinoamérica, né? O pessoal do Chile tem um reconhecimento muito grande, tem business partners da Baia no México que fazem um trabalho bastante interessante, e principalmente no Canadá, né? O Canadá não é um país que tem a expressão dos Estados Unidos em termos de tamanho, população e números em termos de economia, mas é um país tão desenvolvido quanto, né? Do ponto de vista de padrão, de serviço, é um país de primeiro mundo. Então, você se comparar a canais, vamos dizer assim, teoricamente, de um país de primeiro mundo e ter uma classificação superior a esses canais, para nós foi um motivo de muito orgulho. E essa pontuação nada mais é uma pontuação que tem alguns critérios, né, onde é medido o número de certificações que esses canais conquistaram no decorrer do ano, né, qual foi o processo de auditoria que cada um sofreu e que pontuação recebeu, né? Okay. E principalmente o que eles chamam lá de Customer Satisfaction, que é uma pesquisa de nível de satisfação. A pontuação desses 3 fatores, quem teve uma pontuação máxima fomos nós, porque nós fomos no primeiro lugar do mundo. E recebemos esse prêmio. Obrigado. Bacana. Isso, de fato, Roberto, acho que condecora aí todo o esforço e o trabalho que nós, toda a nossa equipe vem fazendo. Tá certo, mostra um trabalho profissional muito bom, né? Você diria que é uma nova fase aí, a Telesul ter contratado um profissional do calibre do Reinaldo Delgado aí para a área comercial, para ser diretor comercial da Telesul? Não tenha dúvida, né? O Reinaldo a gente já se conhece há muito tempo, sempre foi um profissional que a gente respeitou muito, tanto como profissional quanto pessoa. E nessas novas diretrizes que nós traçamos, os desafios são grandes, e a gente entendeu que teria que ter um profissional, né, um executivo de primeiríssima linha. E o Reinaldo preenche todos esses requisitos, né? Fizemos a ele um convite, hoje ele não só integra o time Telesul, como também é um dos nossos sócios. Né? Perfeito. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai desenvolver um bom trabalho. Bacana. Então vamos conversar um pouquinho agora com o Reinaldo. Reinaldo, fala um pouquinho aí para os nossos internautas aí da área de call center, né? Que muitas vezes o pessoal, vocês ficam mais nos bastidores, né? Sim, sim. E conhece assim alguns eventos aí, mas muitas vezes não sabe um pouco do profissional em si, né? Só vê o cargo muitas vezes, né? Sim. Então, se você puder, fala um pouquinho da sua experiência nesse mercado de tecnologia da informação e telecomunicações. A experiência vem de longa data, né? São mais ou menos aí uns 20 anos atuando nesse segmento. Minha formação é técnica, né? E aí já entrando como formação técnica, entrando lá atrás, pegando o gancho do Roberto aqui, falando um pouco dos antigos DACs, né, que eram fabricados pela Monitel, que a gente foi quando praticamente eu comecei a interagir com esse mercado de, na época, DAC, né? E acompanhei toda a evolução realmente aí de call center para contact center. E a parte de TI, a minha experiência com TI também foi adquirida com a evolução dos DACs para os call centers e os contact centers, onde efetivamente você tinha uma única mídia de comunicação, que era o telefone, efetivamente lá no DAC, né, que você atendia o cliente ou qualquer outra prestação de serviço, você tinha um canal voz para atendê-lo, não necessariamente você não tinha outro. E aí depois com a internet, né, com a criação da internet, com o e-mail, hoje redes sociais, tal, então isso tudo passou de ser um tráfego de voz para um tráfego de rede totalmente integrado. Então, isso fez com que eu começasse efetivamente a ter aí um contato, uma evolução com o segmento de TI. Tá? Então, a minha experiência vem daí, mais ou menos uns 20 anos de trabalho aí, junto com esse segmento. Eu acompanhei bem o crescimento que lá atrás, há 20 anos atrás, era incipiente ainda, né? E hoje praticamente emprega milhares de pessoas a nível Brasil, né? Perfeito. Você veio para a Telesul com qual objetivo? É um objetivo bastante assim, interessante, né? Um desafio bastante grande, porque o Roberto comentou sobre a trajetória da Telesul, né? A Telesul já é uma empresa de sucesso, já tem uma representatividade dentro do mercado e quando já está consolidado, então quando você entra numa situação dessa para compor um time que já é um time vencedor, a responsabilidade aumenta, né? Porque se fosse numa outra situação, qualquer resultado que você consiga fazer com o time e tudo mais, acaba aparecendo muito mais rápido, né? Mas aqui, como a empresa já está numa posição consolidada, o meu desafio é continuar
fazer com que a empresa cresça, não perdendo qualidade, né? E cada vez mais alcançando o top aí na questão das empresas de integração no mercado brasileiro. Bacana. Essas que são suas metas, então? Sim, sim. A gente estabeleceu para esse ano aqui um ano que vem se comportando muito bem, né? O mercado está reagindo de uma forma bastante positiva. A gente estabeleceu algumas metas aí de crescimento, efetivamente de faturamento. A gente estima crescer em torno de 20% esse ano. A gente está bem alinhado aí, passado metade do ano a gente está conseguindo atingir o objetivo e boas perspectivas para que a gente talvez até ultrapasse esse número agora no segundo semestre. Bacana. Ô Reinaldo, considerando esses desafios e metas aí que você abraçou, né, qual o modelo de negócio que você implementou na Telesul visando atingir esses objetivos? Algumas alterações, alguns modelos a gente vem implementando desde a minha chegada, mas eu queria dar um destaque no nosso modelo de outsourcing, no nosso modelo de entrega de produto e serviço na modalidade de serviço on demand, né? E por quê? Pensando principalmente no segmento de call center, se bem que esse produto ele não está especificamente para call center, mas também para o segmento de telefonia corporativa, parte de rede corporativa e tudo mais, mas focando no segmento de call center, a gente percebe que o investimento na ordem de quem hoje tem uma estrutura de contact center na parte de equipamentos em si, né, de infraestrutura, ele é bastante alto. E o custo de propriedade também desse investimento é tão alto quanto o investimento inicial que precisa ser feito para que você monte uma infraestrutura de um contact center. Então, nós pensando nisso, nós partimos para uma solução de entrega de serviço onde, ao invés de você precisar fazer um investimento de milhões de reais ou milhões de dólares para a montagem de uma estrutura, a gente consegue montar uma solução e te entregar isso por um valor mensal, né, onde está incluso nesse valor mensal a infraestrutura, para você ter a conexão com voz, com dados, acesso às redes sociais e tudo mais, a parte de manutenção e principalmente a parte de upgrade de toda essa solução. Porque o que acontece hoje, invariavelmente, é que quando você faz um investimento, a empresa monta um call center, ela faz um investimento inicial, está no up-to-date com tecnologia, passado 2-3 anos, devido até a concorrência de mercado, ou acaba focando também, né? Acaba focando investimento em outras áreas, em RH, que também tem um peso importante nessas situações de contact center, e aquele investimento que foi feito no passado acaba realmente perdendo um pouco do seu valor. Então, com a nossa oferta, eu consigo entregar por um valor mensal uma solução completa, contando com infraestrutura, com a manutenção e com o upgrade, ou seja, ao passar os anos, você vai ter uma despesa que, para as empresas de contact center que são prestadores de serviço, contabilmente acaba sendo uma opção interessante, e você não corre o risco de ficar desatualizado tecnologicamente. Então isso tem viabilizado bons negócios lá para a Telesul, e a gente percebe também que para os clientes tem sido uma alternativa bastante interessante, porque nesse modelo de negócio, efetivamente, ele vai estar preocupado em montar uma estrutura competitiva no que tange a atendimento, estou falando especificamente de pessoas, de RH, e a gente vai estar provendo o meio para que a coisa tenha sucesso no final. Então, assim, tem sido um modelo muito interessante que tem dado um resultado bastante satisfatório na nossa estrutura. Legal. Eu fico muito contente com essa opção também, Renato, porque muitas vezes eu sou procurado por gerentes de atendimento das empresas que falam o seguinte, Ken, há 2 anos, 3 anos, nós investimos numa nota e compramos o que existia de melhor. Só que hoje eu preciso de alguns relatórios, eu preciso de alguns upgrades que não me atendem mais. E é muito difícil convencer hoje a diretoria que eu tenho que gastar mais dinheiro, né? Que eles ficam falando, por que você não comprou naquela época? Porque naquela época não existiam essas figuras. Então, com essa alternativa, com esse modelo de negócios, né? Isso pode ajudar bastante as áreas de operações. Sem dúvida, né? Nessa questão da atualização, da personalização da operação, como a gente possui lá um time extremamente capacitado e certificado, isso fica de uma forma ágil e até teoricamente simples de haver um entendimento, porque na realidade não é um investimento, você vai fazer um ajuste na operação. Você tem hoje 100 PAs, 200 PAs, posições de atendimento, 300, amanhã você cresceu para 500, você não tem que estar, não tinha esse investimento preparado no meu budget,
você não tem essa etapa em que você precisa estar preparando um budget para fazer um investimento. Na realidade, você tem, e a gente fornece isso contratualmente, um valor mensal que vai ser o teu custo efetivo por posição de atendimento. E a gente vai estar acompanhando a tua operação, de uma forma que, se a operação cresce, a gente cresce junto com você. Obviamente existe uma quantidade flat de posições, mas assim, é possível até a gente acompanhar no crescimento, e até em algum momento que você tem algum vale, alguma perda de alguma operação, a gente também pode compensar isso no contrato. E aí elimina, inclusive, aquela questão difícil que os gerentes de atendimento acabam passando, que é na hora de fazer uma precificação de uma proposta. Que ele olha para dentro do parque dele instalado, aí ele recebe lá uma solicitação para um crescimento do número X de posições de atendimento, e aí ele tem que buscar vários fornecedores normalmente para que ele consiga compor uma estrutura de investimento para justificar aquela proposta que vai ser entregue pela área comercial do Contact Center. No nosso caso, ele já vai ter um valor pré-formatado em que ele já vai estar com toda a parte de infraestrutura preparada e custeada para, no mesmo dia, ou no máximo uma conversa a mais, um detalhamento a mais com o nosso time, com a nossa área de engenharia de pré-vendas, que ele já vai ter condição de, se não for no mesmo dia, no dia seguinte, ter a condição de estar apresentando essa proposta custeada com serviço e não mais com investimento, né? Isso caracteriza uma velocidade muito grande e caracteriza também uma posição diferenciada para o Contact Center, que ele acaba, de novo, né, tendo uma posição competitiva por estar up to date com a questão da tecnologia. Tá bom. Reinaldo, dado o adiantado aí da hora, e a gente tem aí um determinado horário previsto, né? A gente só tem espaço para mais uma pergunta, né? Pois não. Se o Roberto quiser complementar, acho que dá tempo também. Então, como que você resumiria para onde caminha a Telesul e sobre o crescimento para o próximo ano, posicionamento de mercado, o que você quiser falar, o Roberto também quiser complementar, à vontade. Tá bom. Ó, como eu disse já anteriormente, nós projetamos para esse ano um crescimento de 20%. A gente também imagina aí no espaço de 4 a 5 anos estar com praticamente mais que 100% de crescimento da nossa operação, né? Falando aí em volume de crescimento. Em posicionamento de mercado, cada vez mais a gente tem buscado capacitação e ter aliança com parceiros tecnológicos de primeira linha. Então, com que objetivo? Para que a gente esteja posicionado entre os primeiros na questão da lista dos integradores de tecnologia a nível Brasil. Tanto na condição de Contact Center, quanto também no atendimento aí de outras soluções, de soluções corporativas de voz, dados e imagem. Então, nosso objetivo é bastante audacioso para os próximos 4 anos. Né? Basicamente, duplicar a nossa operação. Perfeito. Roberto, quer complementar? Complementar essa questão que o Reinaldo colocou, do outsourcing, né? Isso vem muito de encontro àquilo que você falou. Cada vez mais as empresas estão assim, procurando novas aplicações e fica naquela situação, mas lá atrás eu podia ter colocado. Mas são aplicações que vão surgindo e muitas vezes você tem a necessidade da evolução. E hoje o custo para fazer um upgrade muitas vezes não está orçado e tudo mais. Eu diria para você até mais, Kendi, não só a questão da possibilidade de hoje o produto, aquilo que era vendido como produto, hoje ser mensalizado, né? Como você tem aí a condição das empresas pararem e diminuírem, vamos dizer assim, todo aquele foco de começar a fazer cálculo, a gestão do investimento, do upgrade, e que possam, esse tempo gasto, né, que a gente percebe hoje, discutindo projeto e tudo Sim. mais, passe a destinar o seu tempo muito mais no foco do negócio. É isso que a gente tem discutido cada vez mais, não só levar novas aplicações, mas também dar a possibilidade de que essas aplicações cada vez mais sejam voltadas para o negócio do cliente. Bacana. Nesses momentos finais, se vocês quiserem deixar e-mail, telefone, o site da Telesul, www.telesul.com.br. Visite a nossa página. E meu e-mail pessoal é rdelgado@telesul.com.br. Telefone de contato é 2106-0527. Perfeito. Pessoal, então nós agradecemos aqui a visita do Roberto Campos e do Reinaldo Delgado, né, que são diretores da Telesul, uma grande empresa integradora, né, e que a grande maioria de vocês conhece e vê que ela é muito batalhadora. Tá? Um grande abraço, né, e aguardo vocês logo após o comercial
para que a gente continue com um novo bloco de TV Call Center. Até já.